Apanhei uma notícia falsa recentemente, apanho várias, mas depois é difícil lembrar em pormenor qual é que era o tema. Mas lembrei-me de estar a ver no Twitter, não era bem propriamente uma notícia, era um artigo de opinião do Daniel Oliveira, que escreve para o Expresso, nem dizia Expresso, dizia Espesso, mas tinha o layout do Expresso e o título era completamente... era super estranho, era surreal. E havia várias pessoas a partilhar aquele artigo de opinião como se fosse verdadeiro, e depois o próprio Daniel Oliveira escreveu que para qualquer pessoa atenta, para qualquer olhar atento, via-se logo pelo nome do jornal que era falsa. Claro que isto é um artigo de opinião, não é uma notícia propriamente, mas está aqui a ideia de disseminar informação falsa deliberadamente, ou seja, ao ponto de manipular o layout, o nome do órgão de comunicação social. A boa notícia é que há alguns truques. Começaria por verificar o nome do órgão de comunicação social, verificar se é um órgão de comunicação social real, sério, fidedigno, até verificar o autor, verificar o nome, quem é que escreve esta notícia. Rapidamente conseguimos pesquisar e vemos se é jornalista ou não. E também muitas vezes uma dica, verificar, mesmo que seja num órgão de comunicação social real, não é? Ou seja, sério, verificar em que secção é que está este artigo, porque muitas vezes as pessoas partilham artigos de opinião considerando que são notícias e são coisas completamente diferentes. Até já aconteceu, por exemplo, pessoas que conheço partilharem uma notícia do Inimigo Público, que é um suplemento de sátira, acreditando que era verdadeiro. E depois, mesmo nas redes sociais, há muitas imagens que são partilhadas e que muitas vezes são falsas, ou são imagens antigas que estão a ser utilizadas para manipular alguma opinião naquele momento. Portanto, mesmo quando temos imagens à nossa frente nas redes sociais, ter calma antes de partilhar, verificar se a imagem é mesmo daquele dia, se a imagem já foi publicada há muito tempo. Às vezes, apenas pôr no Google, vemos que a imagem já foi publicada há não sei quantos anos, e portanto fazer essa confirmação, essa verificação constante. No fundo é ter um olhar atento e até um pouco desconfiado, até termos a confirmação de que é uma notícia séria, uma notícia rigorosa. Eu acho que as redes sociais podem ser um bom lugar para pequenos rastilhos, digamos assim, ou seja, para termos contacto com alguns temas que se calhar não nos iriam passar à frente, por isso é que também os órgãos de comunicação social têm páginas, não é, nas redes sociais, mas claro que eu acho que isso não chega. Depois é preciso, se o tema nos interessar, ou mesmo se não nos interessar, mas se for a nossa responsabilidade saber mais sobre, eu acho que depois é questão de procurarmos mais informação e está tão facilitado, muitas vezes mesmo nas redes sociais, mesmo nas publicações, está lá logo onde é que nós podemos obter mais informação. Portanto, eu acho que as redes sociais são um bom lugar para pequenos contactos, mas depois acompanhar as notícias deve ser feito também noutros locais. Muitas vezes o próprio algoritmo beneficia as fake news, ou seja, beneficia conteúdos que estão a ter muitas interações e muitas vezes conteúdos que não são verdadeiros. E se calhar o que eu faria era o inverso, ou seja, privilegiar conteúdos que são publicados por órgãos de comunicação social fidedignos, rigorosos, portanto que essas publicações automaticamente fossem mais privilegiadas no nosso algoritmo, ou seja, que estivessem mais acima no feed, que de alguma forma fossem privilegiadas. É uma resposta geral, mas eu acho que depende sempre da forma como a utilizamos. Eu acho que a inteligência artificial pode ajudar em muito os jornalistas. Estou a pensar em coisas que já existem há muito tempo, mas, por exemplo, são uma grande ajuda. Estou a pensar nos sites de transcrição automática de entrevistas, por exemplo, que poupa horas e horas e horas aos jornalistas. Claro que depois carece de verificação, não é? Voltar a ler a entrevista toda e ver se a transcrição estava bem feita, mas há estas pequenas ferramentas que parecem pequenas, mas que na verdade depois ajudam no trabalho. Por outro lado, acho que a inteligência artificial pode trazer novos desafios, principalmente coisas que já falámos, como manipulação de imagens, manipulação de vídeos, que depois acrescenta dificuldades aos jornalistas que em curto espaço de tempo têm de fazer verificação, dupla verificação, tripla verificação de factos, de dados, e claro, isto traz mais dificuldades nesse sentido. Portanto, depende mesmo do uso que se dá a esta ferramenta. Eu acho que a luta contra as fake news não está perdida de todo.
eu acho que pode ser cada vez mais desafiante, porque na verdade as fake news estão em todo o lado. Há estudos europeus recentes, inclusive, que mostram como partidos políticos, líderes políticos têm um papel predominante na disseminação de notícias falsas e, portanto, são novos desafios para os jornalistas, não é? Que têm de fazer este acompanhamento em curto espaço de tempo, quase em tempo real, têm de fazer a verificação destes dados e, portanto, eu acho que é cada vez mais desafiante. Mas ainda assim, por outro lado, cada vez mais urgente contrariar, combater, porque não é possível vivermos numa democracia plena sem acesso à informação rigoroso. Portanto, eu acho que é um pilar da democracia, é um pilar da nossa sociedade que nós temos de preservar acima de tudo.